Educadores do Enem apresenta... Fala galerinha, eu de novo, professor Paulo de Química, Educadores do Enem. Tema extremamente importante hoje, camada de ozônio, destruição da camada de ozônio, beleza? Não confunda, coloquei na tela no final a diferença entre destruição da camada de ozônio e efeito estufa. Separe! Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós temos que entender aí, camada de ozônio. É uma camada que está a cerca de 25 quilômetros de altitude. Então, é o próprio O3, né, o gás ozônio que a gente comenta, e ele, como aí a imagem está dizendo, ele vai fazer com que esses UV da vida aí, UVA, UVB, UVC, eles não entrem na nossa atmosfera tão assim livremente. Então, essa é a característica do ozônio. Então, são duas camadas distintas. A camada de efeito estufa, de gases de efeito estufa, que mantém o calorzinho, bacana, e a camada de ozônio, que nos protege dos raios UV contra problemas de pele, câncer de pele e outros problemas aí que eu já vou citar para vocês. Bacana? Então, olha só, como é que cai no Enem? Cai assim, ó. O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, entre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição: não contém CFC. Importante, carbono, flúor, cloro, beleza? O CFC que a gente chama. Então, a primeira característica que nós temos que entender são longe desse CFC. Beleza? Então, todo e qualquer produto que tenha, refrigerador já antigamente tinha bastante isso, hoje já não mais, assim eu espero, beleza? O aerossol, como está falando a questão, também continha, né? O que acontece com esses gases de CFC? As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do CFC, cloro, flúor, carbono, ou também chamado de freon, nesse desodorante. Então nós temos aí a reação 1, ó, o CF2Cl2, que é o CFC, com a radiação UV, vai quebrar a molécula, não precisa saber disso, vai formar ali do lado direito o cloro radicalar. Esse que é o problema. Porque na reação 2, observe, o cloro radicalar mais o O3, que é o ozônio, quebra o ozônio, formando o O2 e ClO radical novamente. Bacana? Então aqui nós temos uma informação muito importante. Os raios, certo? Quebram a molécula de CFC, liberando cloro, beleza? E esse cloro é que destrói a molécula de ozônio. Quebrando. Como é que ocorre? Não precisa saber. Você tem que perceber que o CFC, o cloro, quebra a molécula de ozônio. Guardou? Anotou no seu material? Tenho certeza que alguma coisa poderá cair na sua prova. Bacana? Agora, olha o comando da questão agora. Ó. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio, O3, baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. Então, o ozônio é aquela camadinha, você tem que perceber isso, é aquela camadinha que nos protege contra os problemas da matéria viva. Pense nisso, em você. Pensa no câncer, né, que algum tempo atrás aí no estado do Rio Grande do Sul teve uma grande incidência de câncer de pele. Aí o pessoal associou aos buracos da camada de ozônio, beleza? Também tem um meio termo com isso. Alguns dizem que esses buracos são naturais, que de anos em anos isso pode alterar, enfim. Mas sabe-se também que o CFC causa a quebra da molécula de ozônio, como a reação ali nos disse. Bacana? Agora, o comando da questão, ó. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesse aerossol é... Pessoal, pense comigo. Qual que é o grande problema? O CFC, não podemos ser CFC. Então nós temos que trocar o CFC. Por quem? Ele citou o butano, o isobutano e o propano.
Então, por que nós temos que substituir o CFC? Porque daí o isobutano, o butano e o propano não fazem a quebra lá na estratosfera, né, pelos raios, consequentemente não formam o radical, e não formando o radical, você não quebra o ozônio. Então, você mantém aí o ozônio na estratosfera. Então, letra A, substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes de aerossol. Pessoal, não é a própria questão dizendo isso? O que nós temos que fazer? Eliminar o CO2, o CFC. E como é que você elimina o CFC? Substituindo ele por outras substâncias, que são os gases isobutano, butano e propano. Pronto, resposta à letra A. Letra B, servir de propelentes, pois como são muito reativos... Pessoal, como é que ele vai ser muito reativo? Se eles são muito reativos, não serve para nós, porque eles vão fazer alguma coisa na atmosfera destruindo o ozônio. Então não pode ser letra B. Letra C, reagir com o ar. Bom, se eles reagem com o ar, eles vão formar novas outras substâncias que podem, né, atacar o ozônio. E ele fala ali, ó, forma CO2 e água. Opa! O butano, ele pode reagir? Pode, mas vai formar CO2 e água. E CO2 e água não ataca o ozônio, mas faz o aquecimento global. Então não está dizendo nada com nada. Letra D. Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV, Pessoal, novamente, falou alguma coisa que esses gases butano, propano, isobutano reagem para produzir alguma coisa? Não. Vamos dizer assim, nesse caso, eles não podem reagir, eles só podem substituir o CFC para impedir a destruição da camada de ozônio. Bacana? Agora, letra E, destruir o CFC. Não, os hidrocarbonetos que ele estava mencionando não estão ali para destruir o CFC. Porque ao destruir o CFC, eles podem liberar também o cloro radicalar, quebrando o ozônio, novamente formando o buraco de ozônio. Então, destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, não falou isso no texto, liberando o carbono, não falou isso no texto, que reage com o oxigênio do ar, não falou isso no texto, formando dióxido de carbono, que também não falou no texto, que é inofensivo para a camada de ozônio. Também não falou sobre isso no texto. Vocês entenderam? Vocês estão percebendo que as questões do Enem, uma bela leitura rápida, lógico, eu estou aqui lendo, interpretando e resolvendo com vocês. A cabeça de vocês tem que funcionar igual, hein? Vão começando a pegar o ritmo dos professores aqui do Educadores do Enem. Por quê? Porque a gente sabe resolver. A gente já tem noção de como que cai na prova. E você tem que fazer igual. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Faça a leitura, CFC, quebra, molécula de ozônio. Não podemos mais ter CFC. Então substitui ele. Só. Tudo que tiver extra, tá errado. Guarde isso. Bacana? Agora, ó. Como que ocorre isso? Ó? Essas imagens são extremamente importantes. Ó. Você não precisa ficar decorando isso nem nada. Você tem que entender o processo como um todo. Então ali do lado esquerdo, ali, ó, o Sol. Aquilo é um solzinho sim. Parece uns negocinhos, bichinho lá do Cornélio de biologia. Não, é um Sol que está lançando os raios UV, ali H, né, a frequência, que vai quebrar a molécula do CFC, tá ali a legenda do lado, ó. A bolinha meio rajadinha ali é o carbono, daí tem 2 fluoros e 2 cloros, beleza? Então quebrou a molécula do cloro, que é o cinza claro. O cloro radicalar, como as reações anteriores, você pode voltar na questão do Enem, quebrou o ozônio, que são aquelas 3 bolinhas pretas, formando o oxigênio molecular mais o ClO radicalar. Que novamente um cloro, porque nós temos N moléculas na atmosfera, vão quebrar novamente, vão formar o cloro radicalar e isso fecha um ciclo. Por isso que as reações elas vão se processando várias vezes. Então por isso que é importante a gente eliminar o CFC da nossa vida. Beleza? Dos aerossóis, dos refrigeradores, ar-condicionados e assim por diante. Beleza? E ali do lado uma informação, né? A imagem ela traz N informações, né? A nossa Terra com aquela carinha meio triste, né? E o ozônio sendo destruído, formando o buraquinho ali, aonde que nós podemos ter os grandes índices de consequências pela quebra do ozônio. Como eu posso citar para vocês agora, ó. Como está dizendo ali, ó. Primeiro, ó, a camada de ozônio é essencial para a vida, pois forma um escudo protetor das radiações
ultravioletas. Extremamente importante esse texto aí. A ação intensa dos raios ultravioletas também podem causar diversos males à saúde humana, como degeneração do DNA, câncer de pele, como é o foco das principais questões aí da destruição da camada de ozônio, cegueira, deformações musculares, enfraquecimento do sistema imunológico. Então essas são as nossas principais evidências sobre a camada de ozônio. Agora, aquilo que eu comentei com vocês em uma outra aula, agora eu volto aqui para vocês. A diferença entre efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. Ambos são cobertorzinhos, vamos pensar desta maneira, ambos protegem a nossa vida, a nossa integridade, vamos dizer assim. O calorzinho é importante e o sol é importante, mas os raios que vêm dele podem ser muito prejudiciais à nossa vida. Então nós temos que ter essa camada de ozônio que protege, não entra, lógico, vai entrar, mas não com tanta intensidade, e aí nós temos um problema de saúde. Bacana? Então aí uma informação muito importante. Agora a diferença, ó. A camada de ozônio e o efeito estufas são dois fenômenos naturais que garantem a manutenção da vida da Terra. Enquanto que a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas, o efeito estufa garante a temperatura adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Então, aí diferencie uma coisa da outra. Tem gente que fala assim, o ozônio contribui para o efeito estufa. Pouco. Tão pouco que é que a gente até separa isso. Separe isso na sua cabeça também. Bacana? Beleza? Agora, olha só. O que podemos resumir desse nosso tema? Camada de ozônio é vital, absorve grande parte da radiação ultravioleta. A destruição é provocada pelo CFC, ocasionando buraco na camada de ozônio, e que ela é a maior intensificada aí nos polos, como eu falei, Rio Grande do Sul, lá no outro hemisfério e assim por diante. E o grande potencial disso está diretamente aí no câncer de pele. Bacana? Então essa seria a nossa aula de hoje sobre o ozônio. Bacana? Então acessem aí os nossos canais, a parte das aulas, os educadores do Enem, que nós estamos trazendo aí várias informações bem importantes e pertinentes para que você possa aí destruir aí a prova do Enem em 2020. Bacana? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!